Senhor Deus, nosso Pai, nós suplicamos a Ti a Tua bênção, o agir do Teu Espírito nesta noite. Senhor, neste ensino que possamos compreender a Tua vontade, aprender da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Irmãos, nós estamos dando continuidade ao formando discípulos. O assunto que nós estamos tratando agora é a igreja visível. E nós falamos, na parte da igreja visível, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois igual um monte edificado numa montanha. Então está falando da evidência da igreja diante do mundo. E a igreja visível, nós vamos estudar no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 todo de Mateus vai tratar da igreja visível. Hoje nós falamos da luz, da evidência da igreja, e hoje nós vamos falar a partir do verso 17 ao verso 20, que fala sobre a justiça de Cristo. Eu confesso para os irmãos que essa aula talvez seja uma das mais complexas de a gente entender nós temos que ser transportados literalmente na nossa mente para aquele período, porque senão a gente não tem a compreensão do texto. Mateus 5, 17 a 20, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então veja aqui, irmãos, Jesus está falando para quem aqui? Para os discípulos. Lembra que Jesus estava no Sermão da Montanha? Ele falava das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças estava dizendo para uma multidão, para os discípulos, aqueles que estavam próximos. Lembra daquela imagem da massa cinzenta, dos discípulos, ou seja, daqueles que estavam próximos de Jesus. Ele está falando, vocês são bem-aventurados. Ele vai dizendo ali, a primeira parte de Mateus 5. Depois que ele evidencia que aqueles homens seriam bem-aventurados por sofrer em nome de Cristo, ele vem dizer agora da evidência daqueles homens diante do mundo. Vocês são luz do mundo. E agora, ele vai nos ensinar sobre o cumprimento da lei. E aí é um conflito muito grande naquela época, porque naquela época esperava-se um Messias que trouxesse uma nova regra. Eles esperavam um governo não espiritual, mas material naquela época. Alguém, vai vir o Salvador, o Messias vai vir. Achava-se que era um homem que ia vir, que ia governar Israel, que ia ter paz, que ia ter tudo aquilo. Achava que ele vinha mudar essas coisas na esfera da humanidade, do homem. Então, para os discípulos aqui, irmãos, eles estavam aprendendo e entendendo tudo aquilo que Jesus precisava transferir para aqueles homens que iriam construir uma igreja. E aí, vamos lá. Jesus então, aqueles homens desfrutavam da comunhão completa e pessoal com Cristo, que renovava todas as coisas. Eles tinham comunhão com Cristo, né? Jesus, quando se dirigia para eles, Jesus estava designando que aqueles homens eles fossem livres pela graça de Deus, eles pudessem desfrutar da graça de Deus. Aqueles homens, então, passaram a entender e possuir que eles herdariam o reino dos céus, ou seja, herdando o reino dos céus, né, desfrutavam de completa comunhão com Deus
era um sal, a luz, a cidade edificada sobre o monte. E para aqueles homens, então, tudo que era antigo estava sendo substituído com aquele chamado ao discipulado. Tudo que era do passado estava sendo substituído com o chamado de Cristo. Então, aproximava-se, portanto, o tempo em que Jesus romperia definitivamente com tudo que era antigo. Mas até aquele momento, Jesus não havia rompido com tudo que era antigo. Ele não havia revogado a lei da antiga aliança. Pelo contrário, agora ele vem e vai dizer assim: Cristo cumpre a lei da antiga aliança. Ele começa o texto dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, veja só, a gente até trouxe um texto para a gente tentar ficar mais fácil compreender, porque essa passagem, ela é bem detalhada. Como entender isso? Sabemos que Jesus está se dirigindo aos discípulos, aos que têm compromisso com Ele. Ele está falando exatamente aos que estão próximos dele. E ele diz: lei nenhuma poderia impedir a comunhão de Jesus com seus seguidores, como ficou claro quando nós estudamos em Lucas 9. Ou seja, até aqui, Jesus estava ensinando o seguinte: a lei não pode estar entre Jesus e o homem. A lei não pode impedir isso. Os irmãos lembram naquela passagem, quando fala: deixa primeiro eu fazer isso, Senhor, eu tenho que fazer isso, e Jesus fala: deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, aqueles homens queriam cumprir a lei primeiro, para depois seguir Jesus. E Jesus ali ensinou que a lei não pode interferir na ação da salvação entre Jesus e os homens, não pode ter a lei no meio. E aí, imagine a cabeça dos discípulos agora, imagine a cabeça dos discípulos: olha, a lei não pode estar no meio entre nós. Agora Jesus fala: eu vim para cumprir a lei. Olha o confronto aqui. O discipulado é compromisso direto com Jesus Cristo. Jesus ensinou isso, que o discipulado, o compromisso é com Jesus Cristo. Não tem compromisso com Jesus, não. O discipulado é compromisso somente com Cristo. Mesmo assim, surge aqui o inesperado compromisso dos discípulos com a lei do Antigo Testamento. E aí, os discípulos falam assim: espera aí, mas lá atrás tu falou que a lei não podia estar no meio da gente. Agora tu está dizendo que a gente tem um compromisso com a lei do Antigo Testamento? E aí Jesus diz aqui duas coisas diferentes para aqueles que estavam seguindo ele ali. A primeira é que o compromisso com a lei não se caracteriza como discipulado. Preste atenção nisso. O compromisso com a lei não se caracteriza um discipulado. O discipulado só se caracteriza com compromisso com Jesus. A segunda é que o compromisso com a pessoa de Jesus Cristo, sem lei, não pode ser considerado discipulado. Parece confuso, né? Vamos lá de novo. A primeira, o compromisso com a lei, a obediência da lei, o compromisso com a lei, não caracteriza que você é discípulo de Cristo, ok? Não caracteriza. Mas se você for discípulo de Cristo, você não pode desprezar a lei. Você tem que seguir a lei. Vamos mais na frente, os irmãos vão compreender. Então veja só, ele compromete com a lei aqueles que concedeu a sua promessa e comunhão completas. Porque é ele, e porque é a ele que os discípulos seguem, a lei vai vigorar para eles também. Ou seja, se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso, vamos falar daquela época, eu não poderia, hipótese alguma, descumprir a lei e falar: eu sou discípulo de Jesus. Não, Jesus está dizendo o seguinte: olha, para ser meus discípulos, você cumpre a lei, você deve seguir a lei. Dá a César o que é de César, é um exemplo. Exatamente.
Exatamente. E aí, irmão, surge uma dúvida aqui. O que é válido? Cristo ou a lei? Com quem estou comprometido? Somente com Ele ou de novo com a lei? Era essa questão que estava ali com os discípulos ali. O que é válido então? Eu vou seguir Cristo ou eu vou seguir a lei? Com quem eu estou comprometido? Espera aí, eu estou comprometido com Cristo ou com a lei? Se Jesus está dizendo que a lei não pode estar intervindo entre o relacionamento de Jesus e o homem, agora Jesus fala que eu tenho que cumprir a lei. Então parece um negócio meio confuso. Então, Cristo tinha dito que a lei nenhuma deveria se pôr entre ele e os discípulos, agora, porém, afirma que a revogação da lei significava a separação dele. Ele diz, olha, a lei não pode colocar no meio, mas não cumprir a lei, você está negando o discipulado de Jesus. O que isso quer dizer, então? A lei, no caso, é a antiga aliança. Não é a lei, não é a nova, é a antiga. Mas aquela mesma antiga lei, a qual são remetidos também o jovem rico, o artiloso intérprete da lei, como sendo a vontade revelada de Deus. Obrigado, amor. Somente porque Cristo compromete seus discípulos com essa lei é que se torna um novo mandamento. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui é um novo mandamento agora. Cumprir a lei. Pastor, mas está confuso esse negócio demais. E Jesus vai além, ó. Não se trata, portanto, de uma nova lei ou de uma lei melhor. Aqui dos fariseus. É a mesma e única lei que deve ser cumprida até o final dos tempos, sem deixar passar nem uma letra, nem um tio. Jesus agora está dizendo o seguinte: vocês devem cumprir a mesma lei que os fariseus cumprem, senão vocês não podem ser meu discípulo. Imagina alguém dizendo que é cristão, mas vivendo no adultério. Ele está cumprindo a lei? Vamos pegar aqui qual é a nossa lei hoje? Pode matar? Não, aí a pessoa agora é cristão, mas eu vou matar. Eu posso dizer que eu sou cristão tendo uma atitude de matar? Não. Então eu tenho que cumprir a lei. Agora eu pergunto, essa lei nossa nos dá salvação? Não. Mas eu cumprindo a lei, eu sou identificado. Ele é um homem que anda dentro da lei. Ele é um homem que anda dentro do padrão. O que Jesus está ensinando aqui é exatamente isso. Se aqueles homens descumprissem a lei, eles não seriam considerados discípulos de Jesus, porque o testemunho deles ali seria comprometido. Os irmãos estão compreendendo? E aí a visibilidade da igreja está onde? A visibilidade da igreja está em cumprir a lei, cumprir o mandamento. Irmão, eu ia perguntar? Você concorda comigo que a lei dos fariseus estava tudo isso? E a nova aliança vem depois de Cristo. O que Jesus está dizendo ali, e você vai ver a questão do sábado, quando ele cura no sábado, ele dá a resposta, porque curou e ninguém condenou. Está compreendendo? Ele não deixou de curar. Ele veio cumprir a lei, mas ele veio trazer uma nova aliança. Então, quando Jesus fala assim, vocês têm que seguir a mesma lei, sem tirar um tio, sem tirar um i, ele está dizendo, você tem que seguir a lei. Você vai seguir ali, para ser discípulo, vai seguir. Jesus, ele era apontado exatamente pelos fariseus, por essa questão do sábado, aquela questão ali, dali. Ele vinha, e a palavra, o agir da palavra, supria isso. Mais à frente a gente vai chegar aqui. Não. Ele pergunta, né, quem tem, vai deixar lá o ovelha, vai deixar lá o animal? Exatamente. Aí, irmãos, olha só. A gente não está falando de uma lei melhor. Aqui diz assim, trata-se
isto sim de uma justiça melhor, justiça que excede a dos fariseus. Veja que Jesus está falando agora da justiça que excede a justiça dos fariseus. Fariseus eles seguiam a lei, tinha a justiça deles. Nós vamos ver que a lei dos fariseus, a justiça dos fariseus, ela é limitada. Quem não tem essa justiça que excede, não entrará no reino dos céus. Exatamente porque se afastou do discipulado de Jesus, se comprometera com a lei. Ou seja, Jesus disse assim: cumpre a lei. Se você não cumpre a lei, você compromete o discipulado chamado. Contudo, ninguém alcançará essa justiça senão aquele a quem Cristo se dirige e chama. Ou seja, Jesus chamou os discípulos, ele está ali dando a condição de desfrutar da justiça que excede, que é o chamado do próprio Cristo. Então, a gente pode compreender o fato de Cristo, nesse ponto do Sermão do Monte, falar pela primeira vez a respeito de si mesmo. Ele próprio se interpõe entre os discípulos e a justiça que excede e que exige deles. Ou seja, ele veio para cumprir a antiga aliança, a antiga lei da aliança, e esse pressuposto para tudo mais. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender, se Jesus discordasse da lei e dos profetas, ele estava discordando de tudo aquilo que Deus operou no Velho Testamento, tudo aquilo que passou no Velho Testamento. Por isso que Deus fala: eu vim para cumprir a lei e os profetas. Ou seja, o plano de Deus agiu no Velho Testamento? Sim ou não? Agiu. Foi Deus que deu a lei a Moisés? Foi. Então, se Jesus fala assim: eu vim abolir essa lei, eu vim destruir essa lei, ele estava abolindo a ação de Deus no Antigo Testamento. E nós precisamos entender que a lei não fala da salvação do homem, a lei veio para acusar o homem, a lei veio para evidenciar o pecado do homem, a lei veio para que o homem entendesse que ele não tem condição de ser salvo, ele merece morrer, ele merece ser condenado. E Jesus foi condenado, nós vamos ver mais à frente aqui. Pois é, ninguém é salvo pela lei. E aí diz assim, Jesus está em pleno acordo com a vontade de Deus no Antigo Testamento, e na lei e nos profetas, com efeito que nada tem a acrescentar aos mandamentos de Deus, ele os cumpre. Então ele está dizendo assim, Jesus cumpre os mandamentos de Deus, ele não acrescenta nada naquilo. Na verdade, ele acrescenta nesse momento um mandamento que era o cumprimento da lei. Ele está mandando os discípulos aqui cumprir a lei. E Jesus cumpre essa lei, irmão, sem deixar nada passar. Ele cumpre toda a lei. Aí diz: com isso, porém, tudo se cumpriu. Isto é tudo que deve acontecer para o seu cumprimento. Jesus fará o que a lei exige, por isso terá que morrer, pois somente ele entende essa lei como a lei de Deus, ou seja, nem a lei é Deus, nem Deus é a lei. Veja, os fariseus entendiam que a lei não era a lei de Deus, talvez olhava a lei como Deus. Jesus vem e diz: essa lei é lei de Deus. Então ele traça aqui uma diferença entre o olhar dos fariseus, a interpretação dos fariseus da lei e Jesus. A mesma lei, Jesus está interpretando agora, dizendo: é a lei de Deus. Ele não coloca nem a lei é Deus, nem Deus é a lei, mas é a lei de Deus. E é importante entender também que Jesus, ele fugiu do cumprimento da lei. Ele está falando para os discípulos ali, ele vai morrer lá na frente, mas ele está falando para os discípulos ali que ele veio para cumprir a lei. Jesus foi condenado, foi levado à condenação em cumprimento da lei. E aí isso é importante entender, porque esse capítulo 5, verso que nós lemos,
fala exatamente o cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei. A visibilidade do discipulado aqui é o cumprimento da lei. Só que Israel entendeu a lei equivocadamente. O pecado de Israel, portanto, foi colocar a lei como algo divino. A lei da legalização de Deus. O mal entendido pecaminoso dos discípulos teria sido a negação da natureza divina da lei e a separação de Deus em sua lei, ou seja, houve uma separação ali. E aí os discípulos imaginam equivocadamente, agora eu me perdi aqui, mexeu tudo aqui. E os discípulos então, irmãos, eles veem equivocadamente a lei. Eles achavam que se eu estou agora andando em Cristo, eu não preciso mais cumprir a lei. Eu estou vivendo o meu melhor, estou vivendo com Cristo. Não preciso cumprir a lei. Mas Jesus vem e ensina que era necessário cumprir a lei. Não tinha como fugir disso. É fácil cumprir a lei? Não. Então, os discípulos, por sua vez, imaginavam equivocadamente que podiam separar Deus de sua lei. Assim, visavam também controlar Deus, como se fossem donos da salvação. Os fariseus se achavam como? Donos da salvação. Eles diziam o que poderia e o que não poderia. Quando Jesus vem e confronta com a verdade, aqueles homens ficam incomodados. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é o doador e Senhor da lei. Foi Deus, é o doador e Senhor da lei. Ela só é cumprida na comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não tem como cumprir a lei. É impossível o cumprimento da lei sem a comunhão com Deus. Não tem como. Jesus, o Filho de Deus, o único que vive em completa comunhão com Deus, faz a lei vigorar novamente, porque vem para cumprir a lei da antiga aliança. Jesus, ele cumpriu a lei da antiga aliança, ele não fugiu, ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio cumprir o desejo do Pai, tem um projeto eterno de salvação para o homem, e ele vem cumprir isso, ele não deixou de cumprir a lei. E só ele pode ensinar a lei e seu cumprimento correto. Ele que foi o único capaz de fazê-lo. Ou seja, os fariseus usavam a lei de que forma? Naquilo que lhe favorecia. Naquilo que não favorecia, os fariseus nem falavam da lei. Quando Jesus disse aos seus discípulos que tinham de saber e entender, pois tinham ciência de quem ele era, ou seja, Jesus está dizendo aqui, vocês têm ciência do projeto, do propósito, a gente tem que cumprir a lei, a gente não pode deixar de cumprir essa lei. É a vontade de Deus, está tudo no plano de Deus. Agora, os judeus, por sua vez, não poderiam entender enquanto não cresce nele. Como que vai cumprir a lei se Jesus veio trazer uma nova aliança? Como que isso vai acontecer? E esse capítulo aqui, essa parte, acaba gerando na nossa mente um imbróglio, o negócio vai para lá, vem para cá. Mas vamos lá, Jesus teve que sofrer na mão dos advogados da falsa lei. Jesus, ele morre na cruz como blasfemo, ele passa por transgressor da lei, mas ele fez vigorar a verdadeira lei, ele não fugiu da lei. E o cumprimento da lei que Jesus se refere não pode ocorrer de outra forma, senão pela crucificação de Jesus. E aí, irmãos, é um ponto importante para a gente entender. Foi necessário Jesus morrer para que nós fôssemos salvos? Sim ou não? Sim. Um homem pode cumprir a lei, na íntegra a lei? Não, o homem não tinha capacidade de cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu a lei. Ele foi o cumprimento perfeito da lei. Então, vale dizer que Jesus Cristo pode cumprir a lei porque ele está em comunhão direta com Deus. Ele e o Pai é um só. Então, houve o cumprimento da lei em Jesus. E aí, olha que interessante. Jesus fala lá em Lucas capítulo 9, que a lei não pode estar entre ele e os homens. Pode colocar aquela foto para mim? A primeira. Só para os irmãos. Oi?
Veja só, Jesus, a lei e o homem. O homem não consegue chegar a Jesus pela lei. E Jesus fala, quando Jesus está dizendo aqui, ele não quer que a lei seja empecilho para a salvação do homem. Ele não quer, a lei aqui impede o homem de ter comunhão com Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo que tem que cumprir a lei. Olha que coisa, Jesus diz, tem que cumprir a lei, mas se eu cumprir a lei, eu não chego a Jesus. Porque a lei não salva. Só Jesus salva. Salvo pela graça. E aí, esse cenário aqui, Jesus muda. Quando Jesus cumpre a lei, ele mesmo se interpõe entre os seus discípulos e a lei. Passa o próximo. Aí, olha o que mudou. Aonde estava? A lei está aqui, Jesus está entre o homem e a lei. O que difere? Qual é a diferença disso aqui do anterior? A lei impedia do homem chegar a Cristo. Agora, por quê? Porque para ele cumprir a lei, para ser salvo, a lei não daria salvação a ele. É impossível o homem cumprir a lei. Por isso que Jesus fala, a lei não pode estar entre Cristo e os discípulos, entre o homem. Jesus fala então, eu vou cumprir a lei. Jesus cumpre a lei para que ele pudesse estar entre e vir resgatar o homem. Se Jesus não cumprisse a lei, ele não ia cumprir a visibilidade que a igreja deveria ter. A visibilidade da igreja aqui, nesse sentido, era Jesus cumprir a lei para que ele... Se Jesus não cumprisse a lei, ele ia ser crucificado? Se ele cumpre a lei, se ele não... Ele cumpriu a lei. E pela lei ele foi crucificado. Quando Jesus crucifica, ele é crucificado, ele morre aqui, ele está justificando todos nós para que pudéssemos ser salvos. Ele pagou o preço. A lei, ela veio para condenar o homem. A lei, ela veio para apontar o erro do homem. A lei, ela veio para dizer, você merece a morte. Pelos seus pecados, você merece a morte. Jesus vem, então, cumpre a lei, resgata o homem, e quando fala, olha, ele merece a morte, mas Jesus pagou o preço na cruz por mim. O cumprimento da lei não está em mim, o cumprimento da lei está em Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. Então, quando Jesus fala nesse texto, o cumprimento da lei, ele está dizendo exatamente isso, que ele pagou o preço, ele cumpriu a lei por inteiro, para dizer, a lei está cumprida. Aí, depois que Jesus morre e é crucificado, vem a nova aliança, a aliança do sangue do corpo de Cristo. Os irmãos conseguiram compreender? Porque isso tudo aqui, o que mais importante é isso aqui. Então Jesus, portanto, se interpõe entre os discípulos e a lei. Ele entra no meio. Ele se coloca no meio. Jesus está ali para restabelecer a exigência do seu cumprimento. Ou seja, Jesus cumpriu a lei. E aí, irmãos, vem a pergunta, lá no que nós lemos, vem a pergunta, em que consiste a justiça dos fariseus, em que consiste a justiça dos discípulos? Porque no verso 20, diz assim, pois eu digo que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e a dos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Jesus está falando aqui agora que os discípulos têm uma justiça e os fariseus têm outra justiça. O que vai diferenciar essa justiça de um e de outro? A justiça dos fariseus jamais incorreram em erro, contrário às escrituras de afirmar que bastava ensinar a lei sem ter de praticá-la. Eles sempre diziam que tem que praticar a lei. Eles queriam praticar a lei, sua justiça consistia no cumprimento direto ao pé da letra do que a lei ordenava. Sua justiça era prática.
Seu objetivo era a conformidade completa das suas ações com o que era ordenado na lei. No entanto, sempre restava algo que tinha que ser resolvido pelo perdão. E na lei tem perdão? Então ele quando chegava naquele momento do perdão, a lei é omissa. E aí que entra Jesus dando aqui aos discípulos a diferença dos discípulos aqui. A sua justiça então dos homens, ela era imperfeita. Imagine alguém ser condenado por algo que não cometeu. Mas, ele merece a absolvição, ele merece o perdão. Se a lei não tem perdão, se não se deparava com perdão, a lei apontava apenas para o juízo, para a condenação. A justiça dos discípulos poderia também consistir apenas no cumprimento da lei. Só poderia ser considerado justo quem praticasse a lei. A prática dos discípulos, porém, supera a prática dos fariseus, porque, na verdade, a justiça perfeita será comparada com a dos fariseus. Mas como é possível? Os irmãos lembram a mensagem que uma mulher foi pega em adultério. O que a lei dizia? Ela deveria ser o quê? Apedrejada. Eles vieram apedrejar aquela mulher chegou diante de Jesus. O que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atire. Jesus ele deixou de cumprir a lei? Não, ele falou, olha, tá ok, ela pecou. Há uma condenação, apedrejamento. Mas vamos lá, quem não tem pecado, quem nunca pecou, porque assim, para mim acusar ele, eu não posso ter pecado, porque se eu tiver pecado, estou debaixo do mesma sentença que ele está. Aí Jesus fala, quem não tem pecado, atire a... Houve o que aqui? Perdão. O que Jesus falou para aquela mulher? Vai e... Ele apontou o erro dela, ele acusou ela, mas ele agiu de perdão. Então, o que diferenciava a lei dos fariseus, que os homens seguiam, os fariseus e saduceus, para a lei que os discípulos seguiam, que o discípulo tem a justiça que excede. A justiça que excede é o perdão. A justiça que excede é a graça. E é isso que consiste aqui a justiça dos discípulos. O mérito da justiça do discípulo consiste em que ele e a lei... O mérito da justiça do discípulo consiste em que entre ele e a lei está aquele que cumpriu a lei inteiramente, aquele com quem os discipulados estão em completa comunhão. Ou seja, entre ele e a lei está Cristo, aquele que cumpriu todas as coisas. Essa é uma grande diferença. Por isso que Jesus faz questão de falar sobre a justiça, sobre a lei, sobre o cumprimento da lei. Porque ele queria mostrar aqui que a lei dos homens, ela é limitada a uma condenação. Mas a justiça que excede é a graça, é o perdão, o que não existe na lei. A justiça que a lei exige já está ali. Toda lei, se você pegar o nosso Código Penal, está lá, matar, pena, condenação de tanto a tanto. Roubar, condenação de tanto a tanto. Homicídio, condenação. Sempre vai vir o fato cometido e a condenação. A lei não diz assim, opção de perdão. Condenou, pagou. Não tem. Então, a justiça que a lei exige está ali, acabou. A justiça de Jesus, que vai à cruz por nós, por causa da lei, é a graça, é o perdão, é o favor imerecido. Uma vez que essa justiça não consiste apenas em fazer o bem, mas na comunhão pessoal e verdadeira e completa com Deus, Jesus não apenas tem a justiça, mas ele também tem a própria justiça, é o perdão. Vai e não peques mais. E é essa visibilidade que Jesus está ensinando aqui aos discípulos daquela igreja. Às vezes, irmãos, nós queremos ser juízes
de tanta coisa, nós queremos dizer tantas coisas, nós queremos que todo mundo faz o que eu quero, da maneira que eu quero, nós se colocamos como juízes às vezes, que a pessoa fez errado assim, tem que ser feito isso com ela. Olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A essência da igreja está na graça de Cristo, no sacrifício de Cristo. Foi a justiça de Cristo na cruz, foi justiça pelos nossos pecados. Ele pagou o preço por nós. E nós não podemos ser juízes. Às vezes nós não usamos de misericórdia. E esse ensinamento do cumprimento e da justiça que excede, ela para que aquela igreja fosse visível no perdão. Aquela igreja fosse visível em perdoar o próximo. Não ter o dedo apontando que não tem jeito. Então a justiça dos discípulos é a justiça de Cristo. Jesus usa esse exemplo da justiça que excede, como já dito aqui. A justiça de Cristo é de fato a justiça dos discípulos, ou seja, se Jesus exerce a justiça que excede, se Jesus exerce a justiça do perdão, do amor, o que ele está ensinando aos discípulos? Olha, cumpre a lei, mas há a justiça que excede, há o perdão. Então a justiça dos discípulos, ela está baseada em quê? Na lei? Ela está baseada na cruz do Calvário, que Jesus morreu por nós. Por isso a justiça dos discípulos excede a dos fariseus, que somente ela se apoia sobre o chamado de Jesus e a comunhão, o chamado único de que cumpre a lei. E por estar fundamentada no chamado de Jesus, a justiça dos discípulos é a verdadeira justiça, porque eles próprios cumprem a vontade de Deus praticando a lei. Ou seja, a vontade de Deus praticando a lei. Eles não precisam descumprir a lei, mas eles cumprem a vontade de Deus praticando a lei. Também exerce a justiça de Cristo, que não deve ser apenas um objeto de ensino, mas deve ser praticada. E aí o que Jesus está ensinando àqueles homens é: não adianta ir na igreja e não ser discípulo. Não adianta falar e não fazer. A igreja visível, você tem que ser visível, no sentido de que o que a palavra ensina, pela misericórdia de Deus, a gente vai cumprir. A gente precisa seguir esse caminho. Do contrário, não é melhor que a lei apenas ensinada. Do contrário, não é melhor que a lei apenas ensinada, mas não praticada. Para tanto, basta uma única palavra: discipulado. É a prática real e simples na fé, na justiça de Cristo. A justiça de Cristo é a nova lei, a lei de Cristo. Então veja, irmãos, bota no desenho para mim de novo. Veja que quando Jesus, ele está se colocando entre a lei e o homem, Jesus muda isso aqui. A lei impedia o homem de ter um relacionamento com Deus. Mas a lei não poderia ser abolida, porque se Jesus abolisse a lei no sentido de desconsiderar toda a lei, ele estava desconsiderando a vontade do Pai. O que ele faz é cumprir a lei para resgatar o homem. Se Jesus não morresse na cruz, nós não seríamos salvos. Se Jesus não pagasse o preço na cruz do Calvário, nós não seríamos resgatados. Então é importante que haja esse entendimento, como diz o texto, que Jesus: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Que a gente possa guardar. O mais importante da justiça de Cristo é: ele pagou um preço na cruz por mim. A lei que estava para condenar, Jesus diz: nós precisamos cumprir a lei. O homem não tem condição de cumprir a lei. Por mais que ele se esforce, por mais que ele faça tudo, o homem vai sempre ser condenado pela lei. Quem pagou o preço foi Jesus. Na cruz do Calvário ele paga um preço para resgatar o homem do pecado, para justificar o homem
diante da condenação que a lei trazia. É a graça, é a justiça que excede, é o perdão. Na lei não há, mas em Cristo há o perdão, a misericórdia, o amor. Nós não merecíamos, você não merecia, a gente estava debaixo de um juízo. O cumprimento da lei nos condena. O cumprimento da lei faz com que haja uma sentença de morte sobre nós. Cristo, então, paga o preço para que nós fôssemos resgatados e levados e conduzidos à presença dele. Ele vai pagar o preço. A gente já falou aqui, no Velho Testamento, a pessoa trazia o cordeirozinho para ser sacrificado, né, para pagar o pecado dele, e foi tão banalizado isso que já não tinha nem perdão de pecados, a lei já não tinha efeito de salvação, e agora Cristo vem e paga o maior preço, que nós não temos condição nenhuma de pagar. Nós não temos condição de pagar sobre o sacrifício. É uma dívida que o homem tem com Cristo. Sim. Não tem. A salvação não é pelo mérito do homem. Davi olhou pela janela, hoje tu olha pelo celular. Bota o outro slide, por favor, para mim. Dá. Ó. É o sacrifício. É. Veja, você está no tribunal de Cristo. Cumpriu a lei? Não. Não tem acesso a Cristo. Porque a lei, por isso, põe o outro. Por isso que Jesus se coloca entre o homem e a lei. Ele cumpre a lei para pagar o preço. Não, mas mesmo hoje, esse cenário aqui é a foto de hoje. Eu não tenho condição de cumprir a lei, mas Cristo morreu para que me resgatasse. O preço foi pago. Imagine um julgamento, você está no julgamento lá e chega o acusador. Fulano fez isso, fez aquilo, vai acusar. Aí chega o advogado de defesa, Jesus Cristo. Eu paguei o preço por ele. Eu paguei a fiança dele. Eu morri por ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele pagou um preço. Se você está em Cristo Jesus, Ele pagou um preço pela tua vida. Amém, irmãos? Eu sei que essa parte da visibilidade da igreja é uma parte mais pesada, mas nós não poderíamos passar por cima dela. A gente precisava falar e entender que o que Jesus está ensinando ali é que Ele cumpriu a lei para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. O ensinamento se resume aqui, é a justiça que excede. A lei dos homens não tem justiça que excede, mas a lei de Deus, a justiça que excede foi Jesus Cristo na cruz. É a cruz do Calvário, é o preço pago por nós. Amém? Podemos encerrar? Vamos estar de pé então?